Nós estamos aqui, para quem não está acompanhando, quem veio essa noite, nós estamos neste momento estudando uma série das principais parábolas de Jesus. Fizemos uma série completa de Apocalipse, verso a verso, depois fizemos Daniel, verso a verso, e agora nós estamos estudando as principais parábolas de Jesus. O que as histórias que Jesus contava, o que ela tem a ver com a nossa vida hoje, o que ela interfere na minha vida, o que ela pode me ajudar, que lições eu e você podemos tirar daquelas histórias que Jesus contava, né? Essa noite nós vamos estudar, acho que é a 8ª parábola de Jesus. Hoje nós vamos estudar os 2 fundamentos, uma parábola muito interessante, curtinha, mas cheia, repleta de lições para a nossa vida espiritual. Então abra lá a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. É uma parábola bem curta, e nós vamos estudá-la e ver também em que contexto Jesus contou essa parábola. Se alguém não trouxe a Bíblia esta noite, se alguém esqueceu, não trouxe, basta erguer a mão, nós temos Bíblias aqui, e faremos uma Bíblia chegar até você, se você quiser acompanhar. Tem aqui a Juliana, está aqui, quem mais quiser, basta erguer a mão, lá atrás temos uma pessoa também, e assim você pode acompanhar o estudo, tá bom? Então Mateus capítulo 7, vamos ver aqui o contexto. Quando Jesus contou essa parábola, tem uma coisa interessante para nós aprendermos. Naquele tempo, ali perto do mar da Galileia, a paisagem ajudava muito a entender por que Jesus contou essa parábola. É interessante como Jesus usava tudo aquilo que as pessoas tinham facilidade de compreender no tempo em que ele viveu. Logicamente que hoje para nós essas parábolas têm uma aplicação espiritual, mas Jesus aproveitava coisas daquele tempo para tirar lições, ou seja, coisas que as pessoas daquele tempo entendiam muito melhor do que nós. E aqui, vamos tentar imaginar que nós estamos ali perto do mar da Galileia, e havia ali na planície, que era um deserto, muita areia, e as pessoas, muitas delas, construíam as suas casas num lugar muito perigoso, que era exatamente na planície, porque quando vinha a chuva e a água descia das rochas, descia em grande quantidade, às vezes formavam rios de água de chuva, e o que acontece é que as casas que eram construídas na planície, o que acontecia quando chovia muito? Elas eram derrubadas. E às vezes as pessoas que estavam na planície olhavam e viam casas construídas no alto das rochas. Dá mais trabalho construir uma casa no alto da rocha? Muito mais trabalho. Não é como hoje, né? Que nós temos equipamentos, guindastes para levar o material lá para cima. Não. Imagina naquele tempo você carregar tudo aquilo. Dava muito mais trabalho. Mas o que acontecia quando chovia e alagava lá embaixo? Quem construiu em cima da rocha, caía a casa? Não caía. E era essa experiência que eles conheciam que Jesus vai usar para tirar uma lição espiritual para a nossa vida. Interessante o contexto. Ele vai usar essa experiência da época para tirar uma lição que é eterna. Ela não é temporal, ela é eterna. E dentro dessa lição, Jesus vai trabalhar com uma coisa muito interessante. É muito comum as pessoas que trabalham em empresas ou os próprios empresários participarem de palestras motivacionais. E às vezes toda pessoa que ingressa numa profissão tem que conhecer, para crescer nesta profissão, ela tem que no mínimo conhecer o básico. É assim que se começa, no mínimo o básico, aí você vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando e vai crescendo na profissão. Jesus, ele trabalha muito com isso. Ele se preocupa em que as pessoas pelo menos conheçam o básico da vida cristã. Você não precisa estudar teologia, você não precisa ser um teólogo para você se salvar. É bom estudar, conhecer mais? É muito bom. Ajuda mais a nossa vida espiritual? Ajuda. Quanto mais conhecimento, quanto mais profundidade, melhor. Mas para nos salvarmos, tudo que eu e você precisamos saber para nos salvar, você não precisa de ninguém para te ajudar. Faz um teste. Se alguém lê a Bíblia e sente dificuldade, leia os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, sozinho na sua casa, você e a palavra de Deus, os 4 evangelhos. Eu duvido que você, ao acabar de ler, você não saiba todo o necessário para se salvar. Em outras palavras, o que precisamos saber para nos salvarmos, qualquer pessoa consegue sozinha, lendo a Bíblia, descobrir.
Há outras coisas mais complexas que é preciso ajuda. Mas o essencial da salvação está revelado claramente para qualquer pessoa. E Jesus trabalha muito com isso. Ele trabalha com o básico para a nossa salvação. Aquilo que eu e você não podemos deixar de saber, que é simples, que é fácil, que uma pessoa sem nenhuma cultura sabe e que às vezes um homem muito culto, pelo coração duro, não consegue entender. Tem coisas assim, tem coisas que se discernem espiritualmente. Não é a cultura que vai melhorar a situação de ninguém para compreender a Bíblia, é o coração, é a simplicidade. E Jesus trabalha com isso. Então vamos ver a parábola simples que ele vai contar, mas a profundidade do que ele está ensinando aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 7, verso 24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos dissecar isso aqui agora. Primeiro, Jesus tem aqui a preocupação de estabelecer uma diferença clara, nítida, para qualquer pessoa que lê isso aqui vai perceber claramente uma separação que Jesus fez. Ele separa o bem do mal, o certo do errado. É a primeira coisa básica da vida cristã que eu preciso entender. Existe sim o certo e o errado, existe o bem e o mal. Jesus disse que aquele que edifica sobre a rocha, e já vamos entender melhor isso, ele chama de um homem prudente. E aquele que edifica a sua casa sobre a areia, ele chama de homem insensato. Quando ele faz a separação entre o que é correto, o que é errado, o que é prudente, o que é insensato, Jesus primeiro está estabelecendo uma coisa. A grande falha da maioria das filosofias modernas, se alguém perguntar para você isso, preste bem atenção nisso. Existem muitas filosofias no mundo hoje, para todo tipo de gosto e cultura. Existem filosofias mais sofisticadas, existem crenças mais populares, não importa. A grande falha das filosofias é não admitirem a existência do mal. Há muitas filosofias que não admitem a existência do mal. Algumas mais sofisticadas dizem assim: o mal nada mais é do que a ausência do bem. Isso é um sofisma, isso é dizer e não falar nada. Então o mal não existe, o que existe é a ausência de bem. Isso é jogo de palavras. E o que Jesus deixa claro é que o mal existe sim. E já estudamos aqui onde ele se originou, como aconteceu. Existe o mal. Estes que tentam excluir a existência do mal, ou conviver com uma filosofia como se o mal não existisse, ou seja, eu decido o que é certo e o que é errado, é o meu livre-arbítrio que estabelece o certo e o errado. Tem gente que vive assim. Eu é que estabeleço para a minha vida. Portanto, o que é certo e o que é errado depende daquilo que eu penso, que eu acho. Ora, para que eu possa viver de acordo com esse pensamento, o que as pessoas fazem? Os que pensam assim, simples, excluem Deus da sua vida. Você exclui Deus, e aí você estabelece o que é certo e o que é errado. Porque se você não excluir Deus, o ser humano não pode estabelecer para Deus o que é certo e o que é errado. Isso é função divina. É Deus quem diz o que é certo e o que é errado. Essa tarefa ele não confiou ao homem. Não somos nós que vamos estabelecer. Por quê? Porque fica assim: o que era certo lá no passado é errado hoje, e vice-versa. Aquilo que era errado lá atrás, hoje, pela evolução do homem na Terra, agora passa a ser certo. Vou dar um exemplo. Há 5 décadas atrás, aborto era crime. Agora, ele pode ser admitido porque a mulher tem direito a decidir o que ela quer fazer do próprio corpo. Pronto. Então o homem fica decidindo, legislando em questão moral. É assim para Deus? Não. Para Deus o que é certo, sempre foi e é eternamente certo.
e o que é errado será eternamente errado. Não depende do tempo, não depende do pensamento humano. E Jesus está fazendo uma clara distinção aqui entre construir na areia e construir na rocha. Já já vamos entender o que é construir a minha vida sobre a areia e o que é construir a minha vida sobre a rocha. Eu não acredito que alguém aqui esteja pensando que Jesus esteja falando de engenharia aqui. Não, o assunto aqui não tem nada a ver com engenharia, é espiritual. Nós vamos dissecar um pouquinho melhor isso. Uma outra coisa que Jesus coloca, e que tem gente que tem dificuldade. Vocês perceberam que aquele que construiu sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia, ambos receberam o impacto da tempestade. Ambos. O que acontece é que aquele que construiu sobre a rocha, a casa não caiu. E o que construiu sobre a areia, a casa caiu. Mas ambos receberam o impacto da tempestade. Que lição nós tiramos? O mal atinge a todos. E tem gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus porque vem para a igreja pensando assim: agora eu vou seguir Jesus, eu vou entrar para aquela igreja lá, não importa a denominação, nada mais vai me acontecer, porque eu estou protegido com Jesus. Então não perco mais emprego, não pego resfriado, sabe, não acontece mais nada comigo. Não, a Bíblia nunca disse isso. O mal atinge a todos indistintamente. A diferença é que aqueles que construíram sobre a rocha, e nós vamos ver adiante o que significa isso, quando a tempestade vem, permanecem em pé. Essa é a diferença. Deus nunca prometeu impedir que o mal venha até nós. Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu estar ao nosso lado quando o mal nos atingir. É outra coisa. Então aqui claramente na parábola consta isso. O mal atinge a todos. A questão é como é que está a minha vida espiritual quando o mal chega para mim. No que eu solidifiquei, no que eu fundamentei a minha relação com Deus. Senão, meu amigo, a minha casa espiritual vai cair no primeiro problema, na primeira aflição, na primeira doença, no primeiro desemprego, vai acabar. A minha religião não vai sobreviver, porque depende do alicerce, do fundamento. E é disso que Jesus está tratando aqui. Portanto, tem tudo a ver com a nossa vida. Vamos seguir. No verso 24, ele começou a parábola dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Essa é a pergunta. Que palavras? Ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras. Para nós entendermos isso, a gente volta 2 versos, Mateus 7, verso 21. Vou ler aqui, diz assim. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí no verso 24 ele diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas que ele está dizendo? Muito simples. Para quem Jesus, a quem ele está se referindo aqui? A quem ele está se dirigindo? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios. A quem ele está se dirigindo? Aos cristãos. Está falando para quem é que fala em nome de Jesus, profetiza? Não são os cristãos? Só que ele diz assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Alguém pode estranhar isso. Espera aí, irmão, eu não estou entendendo. Jesus se dirige aos cristãos e diz que nunca os conheceu. Afastem-se de mim. O que há de errado aqui? Há alguma coisa de errado em profetizar em nome de Jesus? Está errado isso? Não. Está errado alguém dizer que expulsa demônios? Tem alguma coisa errada nisso? Em tese não. Em tese não. Há casos particulares. Enfim, é contra isso que Jesus está se voltando? Então, qual é o problema aqui? Para ele dizer que afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Aqui está a chave. Eu nunca te conheci. Qual o problema aqui?
O problema são aqueles que falam em nome de Jesus, expulsam, falam, fazem um monte de coisas, sem nunca terem estado com Jesus. Esse é o problema. Fazem por conta própria, fazem por pensamento humano, por vaidade, por orgulho, seja lá o que for, mas não por um relacionamento com Ele. Então não serve, não vale para nada. O que ele está ensinando? Ninguém vai se salvar porque não adultera, não rouba. A salvação não é pelas obras. Ninguém vai se salvar porque profetiza em nome de Jesus, porque expulsa demônios. A salvação é fruto de um relacionamento com Deus. Então aqueles que dizem, eu nunca te conheci, você nunca teve um relacionamento comigo e sai por aí praticando obras aparentemente boas. Nada contra as obras que você pratica, mas elas não têm como base um relacionamento comigo. Acabou, perdeu a salvação. Isso é complicado, hein? Isso é complicado. A gente precisa entender que todo ato, para ser aceito por Deus, ele tem que ser oriundo de uma relação com Ele. Oração, estudo da palavra, convívio diário, relacionamento com Deus. Jesus está dizendo assim, eu nunca te conheci, você nunca veio falar comigo, você falava muito em meu nome, você citava o meu nome, mas você nunca veio conversar comigo, você nunca veio conversar sinceramente, você nunca entregou o seu coração a mim, tudo o que você fazia é por um mero orgulho humano. Complicado isso aqui. E aí isso significa construir sobre a areia, construir um relacionamento que não está fundado no relacionamento com Deus. Agora eu quero avançar rapidamente, que nós não temos muito tempo. Vou citar aqui, porque por enquanto, até essa parte do estudo pode ter parecido pura filosofia. Alguém que esteja sentado vai dizer, o que ele está falando lá é interessante, mas é filosofia, né? O que tem a ver isso diretamente com a minha vida? Até tem, e muito. Mas vamos trazer isso para nós? Vamos mastigar isso, deixar isso uma coisa mais palpável. Vamos ver o que é construir a nossa vida sobre areia e o que é construir sobre a rocha. Uma maneira prática, tá? Então eu vou citar 3 fundamentos do nosso dia a dia, 3 bases do relacionamento com Deus que significam construir sobre a areia e uma só que significa construir sobre a rocha. Rapidamente, tá? Vamos ver o que é no dia a dia construir sobre a areia. Qual é o primeiro tipo de alicerce na relação com Deus que nós temos certeza que é areia? Vai desmoronar. Ignorância. Não no sentido pejorativo da palavra, uma pessoa ignorante, não é isso. Ignorar é desconhecer. Ignorar é falta de conhecimento. E grande parte do mundo cristão se relaciona com Deus ignorando completamente a vontade de Deus. O que Jesus falou lá nos versos 21 a 23? Que não fizeram a vontade de meu Pai. Há pessoas que se relacionam ignorando completamente a vontade de Deus, totalmente, não procuram saber nem estudar como Deus pensa. E onde é que eu descubro a vontade de Deus? Só tem um lugar que eu posso descobrir a vontade de Deus, é na Bíblia, não tem outro. Então vamos ver aqui o que é ignorar. Vamos dar um exemplo bíblico. Marca essa página aqui de Mateus 7 que nós vamos voltar. Vai lá para Êxodo, lá no início da Bíblia, e vamos ver um exemplo interessante do que eu estou dizendo na prática. Êxodo capítulo 19, na prática, um exemplo. Êxodo 19, verso 4. Êxodo 19, 4. Diz assim: Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, preste atenção, diz assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Para aqui. Aqui Deus chama Moisés, que, recapitulando, né? O povo havia ficado escravo 400 anos lá no Egito, sai do Egito, vaga pelo deserto 40 anos. Aí quando chega lá no pé do Monte Sinai, Deus resolve falar com esse povo. Chama Moisés, Moisés sobe sozinho, vai na frente, e Deus diz para Moisés: olha, se o povo se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança, sereis a minha propriedade particular. Moisés desceu, reuniu lá embaixo o conselho de anciãos e comunicou o que Deus disse.
E aí, há uma coisa aqui interessante, que é a precipitação. Porque Deus disse aqui, até esse momento, Ele havia dito qual era a base da aliança. Ele falou: ó, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão meu povo. Mas Ele disse qual era a base da aliança? Não tinha dito ainda. Interessante. Agora, olha comigo, avança até o verso 8. Olha a reação do povo quando Moisés comunicou. Verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas cabe aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é voto de ignorante. Eles não sabiam que o Senhor, qual era a base da aliança, Deus ainda não tinha comunicado. Deus fez uma promessa condicionada à obediência. Se ouvirem a minha voz, se guardarem a aliança, serão meu povo eleito. Se. Aí Moisés vai lá e conta para o povo diz assim: tudo que o Senhor falou faremos. Mas faremos o quê? Tem gente ingressando no cristianismo assim. Entra pela emoção, senta numa igreja, começa a ouvir falar de Jesus, começa a sair com a camiseta de Jesus, começa a falar que é de Jesus, começa a andar por aí com umas atitudes meio tresloucadas, que não levam a nada, e de repente não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Não sabe o que Deus requer de um discípulo. Não sabe qual é o compromisso que o cristão tem que ter. Tudo que o Senhor falou, faremos. Mas o que o Senhor falou? Não sabe. Não sabe o que tem que fazer como cristão. Ah, eu sou de Jesus. É? Bom, então faz o que Ele ensinou. Ah, eu estou fazendo. Fazendo o quê? O que você faz? Ah, não sei. O que precisa ser? O que precisa fazer para ser cristão? Não sabe. É povo ignorante. Tudo que o Senhor falou, faremos. Voto de ignorante. Então tem gente se relacionando com Deus baseado na ignorância, desconhece a vontade de Deus, desconhece os princípios de Deus. O que Ele quer para a nossa vida? Qual é a aliança que Ele quer tratar conosco? Para nós sermos um povo escolhido. Esse povo demonstra precipitação. Toma uma decisão com consequências sérias, que é ser cristão, precipitada, porque não conhece as bases desse acordo com Deus. Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 5, eu vou ler aqui os versos 4 e 5, ele tem um conselho interessante. Ele diz assim: ó, quando fizerdes a Deus algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Sabe o que Salomão está falando? Não faça uma promessa a Deus que você não vai cumprir. Ele está dizendo assim, ó, é melhor que você não prometa do que prometer e não cumprir. É melhor que você não prometa nada a Deus. Se você não tem medo de não cumprir, não prometa. Não diga assim: se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você acha que não vai conseguir, não prometa. Porque a Bíblia diz que é melhor você não prometer, não fazer. E aqui o povo diz: tudo que o Senhor falou, faremos. Prometeu. Bom, agora o Senhor então vai dizer o que o povo tem que fazer. Vamos ver o que o povo tem que fazer? Aqui, amigos, só para concluir essa parte aqui da ignorância, aqui existe o que nós chamamos de um erro de avaliação do caráter de Deus, pela ignorância. Eu vou dar um exemplo. Eu já citei isso algumas vezes. Isso aconteceu há alguns anos atrás, num programa de televisão de uma entrevistadora muito conhecida em rede nacional. Não preciso citar o nome. E ela entrevistava uma moça, na época, que acabara de fazer um filme pornográfico. E lá no meio do programa ela dizia assim: esse ano você está aí na mídia, você só dá o seu nome, você está ganhando dinheiro, e isso, elogiando a moça por todo aquele trabalho, como é que foi feito o trabalho. E de repente ela pergunta para aquela moça assim: qual é a explicação que você tem para esse sucesso repentino que você conseguiu esse ano? E aquela moça, coitada, na sua ignorância quanto à pessoa de Deus e ao caráter de Deus, ela responde em rede nacional: este ano Deus abençoou muito o meu trabalho. Isso é o típico exemplo de alguém que ignora a vontade de Deus e o caráter de Deus. Isso é seguir a Deus na ignorância. Isso é mencionar o nome de Deus na ignorância. Isso é se relacionar com Deus na ignorância. É você atribuir a Deus tal pensamento. Eu dei um exemplo mais extremo.
Mas se você tirar o exemplo do extremo, as pessoas fazem isso constantemente. Acreditam que Deus aprova tudo o que elas pensam, os planos que elas têm, as falcatruas nos negócios, prejudicar os outros nos negócios. As pessoas acham que Deus aprova tudo isso. Isso é se relacionar com Deus baseado na ignorância. É preciso conhecer os pensamentos de Deus. Agora, Deus vai revelar então qual é a base da aliança, não é? Então vamos lá, chega no capítulo 20, que você não precisa ler, todos nós conhecemos. O que Deus fez no capítulo 20 de Êxodo? Revelou então os 10 mandamentos. Só no capítulo 20 ele fez isso. No 19 ele apenas fez a promessa condicionada. Chega no capítulo 20 ele diz, ok, as bases da aliança são essas aqui, ó. E deu lá os 10 mandamentos. Se vocês cumprirem o que está aqui e ouvirem a minha voz, serão meu povo. Essa aqui é a base do concerto. E o povo já tinha dito que ia fazer. Bom, aí vamos ver a segunda base equivocada desse relacionamento com Deus. Vem na sequência. A primeira é a ignorância. É construir sobre a areia. Aquele que se relaciona com Deus baseado na ignorância, quando vierem os problemas, as tempestades, a casa vai cair. Relacionamento baseado na ignorância. O segundo, volta lá para Êxodo capítulo 20. Depois dos 10 mandamentos, vamos ler o verso 18. Segundo fundamento equivocado, verso 18. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o clangor da buzina, e o monte fumegante, tremeu de... O que diz aí? Tremeu de medo. Retirou-se e pôs-se de longe. Olha que interessante. E disse a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Amigo, é o mesmo povo que horas atrás tinha dito assim, tudo que o Senhor falou faremos. Aí Deus aparece com os trovões, os relâmpagos, mostrando um momento de reverência, revela a sua lei, o povo fica apavorado com a presença de Deus, procura Moisés e diz assim, Moisés, fale você conosco, mas não fale Deus. Bom, o que eles sentiram aqui? Medo. Pânico. Amigo, segundo o alicerce equivocado da relação com Deus, construir na areia é aquele que se relaciona com Deus baseado no medo. É aquele que obedece por medo. Aquele que tem medo de Deus, medo do castigo. Interessante que eles disseram para Moisés, Moisés, fale você conosco, não Deus. Isso representa um pensamento muito moderno. É quando alguém procura ouvir a voz humana, o pensamento humano, a filosofia humana, fale tu conosco, mas não fale Deus. É moderno isso. Pessoas que seguem os pensamentos humanos, as filosofias do mundo. Mas a palavra de Deus, nem pensar, é a mesma coisa. Não tem diferença. Eu prefiro ouvir a voz humana do que ouvir a voz de Deus. Perigo. Perigo. Relacionamento baseado no medo. Sabe, amigos, isso gera uma obediência legalista. O medo nunca pode ser a base de nenhum relacionamento. Aquele que constrói um relacionamento baseado no medo, ao invés de paz, ele vai sentir insegurança, insatisfação, infelicidade, tudo. Menos paz. Qualquer relacionamento baseado no medo. Tem cristão que, por medo de Deus, devolve o dízimo para não ser castigado com pobreza e miséria. Pensa que Deus vai castigar com pobreza se não devolver o dízimo. Por medo, relação baseada no medo. Tudo é medo, tudo é pavor. O que acontece com essa pessoa que entra na igreja e cumpre tudo, guarda todos os mandamentos, só que por medo? O que acontece? Alguém pode dizer, peraí, Mauro, mas se ele está guardando os mandamentos, então está tudo bem. Não, primeiro que o medo é ofensivo a Deus. Sentir medo de Deus o ofende. Porque significa desconhecer o seu caráter. Se eu tenho medo de Deus, é porque eu não conheço o caráter dele. Eu acho que ele é capaz de fazer coisas que me geram medo. Ofende. Então tudo na minha vida é apavorado com medo de castigo. E a consequência é que essas pessoas não vão durar na igreja. Sabe por quê? Ninguém aguenta dentro da igreja há muitos anos uma vida cristã baseada no medo. Porque aquilo se torna uma obrigação, é um fardo, é um peso, ninguém aguenta. Com o passar dos anos você não vai aguentar. Não há prazer na vida cristã. Tudo é obrigação. Tudo é obrigação. Não tem prazer. É um conjunto de regras e de normas. É a maior prova de que o povo de Israel sentia medo de Deus, é que eles criaram
tantas regras, tantas normas, que se tornava uma religião impossível. Porque tudo era medo de Deus. Medo de ser castigado. E aquilo ofendia a Deus. Portanto, segunda base de um relacionamento perigoso, construir sobre a areia a minha relação com Deus, a primeira é a ignorância. Segundo é o medo. Vamos ver o terceiro? Engraçado que a pessoa que tem medo é um processo interessante. Aquele que se relaciona com Deus baseado no medo, quando aquele medo dentro da pessoa acalma um pouco, porque são fases, né? Tem momentos que a pessoa está muito apavorada, vou ser castigado. Passa algum tempo, ele relaxa um pouquinho, esquece, e aí ele fica relaxado. Sabe o que ele faz? É como um processo de fuga. Essa pessoa corre e vai pecar. Deu uma relaxada, vai lá pecar. Pecou, volta. Eu ia usar uma expressão feia aqui, né? Entre as pernas. Volta apavorado para Deus, esperando o castigo. Pronto, agora vamos ver o que eu vou ser castigado. Então, uma semana, será que eu vou perder o emprego? Aí na semana seguinte, emprego eu não perdi. Será que é doença? Tem que vir o castigo, porque eu pequei. É o medo. A pessoa corre processo de fuga. Peca, volta. Peca, volta. Parece uma gangorra. É uma vida espiritual inconstante, porque ela está alicerçada no medo. Não vai dar certo. Esse relacionamento não vai dar certo. Terceiro e último alicerce, que é construir sobre areia. Primeiro, a ignorância. Segundo, o medo. A terceira, relação banal e vulgar, baseado em futilidade. Existe cristão assim? Vamos ver se existe, se a Bíblia registra isso. Primeiro, são aquelas pessoas que o cristianismo é só fachada, né? É cordão pendurado no pescoço, são símbolos, decalques, tudo, Jesus, tudo, mas é tudo de fachada, da boca para fora. São pessoas que você percebe que, embora falem de Jesus, são aquelas que normalmente se vestem de maneira comprometedora, têm amizades inadequadas, frequentam lugares impróprios, têm vocabulário impróprio. Esses são os cristãos superficiais. É só fachada. Quando você aprofunda um pouquinho dentro da vida da pessoa, você vai ver que de cristão não tem nada. É só fachada. Que na vida da pessoa você não encontra nenhum princípio do cristianismo. Olha só. Jesus tem aqui uma passagem interessante para nós. Você está em Mateus, volta lá para Mateus capítulo 15, e ele vai definir esse cristão, o próprio Cristo Jesus. Mateus 15, verso muito conhecido. Está aqui, ó, Mateus 15, verso 8. Jesus diz assim, ó: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cristão da boca para fora. Honra-me com os seus lábios, é só, mas o coração está longe de mim. É só da boca para fora, só com os lábios. E há alguns momentos na Bíblia, algumas passagens, que Jesus deixa isso muito claro. Avança até o Evangelho de Lucas, tem um episódio aqui, um episódio que, se algumas pessoas pararem para ler com calma isso aqui, é uma mensagem pesada, que Jesus está mandando, é um recado aqui. Lucas 11, verso 27, olha só esse episódio aqui e veja o que você tira disso. Lucas 11, 27 diz assim: dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. De quem é esta mulher? Quem que ela está elogiando? Quem? Maria. Jesus estava pregando e uma mulher veio e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e o peito em que te amamentaste. Fez um elogio à mãe de Jesus, Maria. Jesus gostou do elogio? Vamos ver? Verso 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que você tira daí? Pensa um pouquinho. Deslocaram o foco da adoração para Maria e Jesus concordou? Não. Ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e praticam. É para pensar em casa, tá? Esse recado aqui. Quando a gente desloca a adoração. Só que o que chama a atenção aqui é por que Jesus, de uma certa maneira, foi ríspido com essa mulher. Afinal de contas, alguém podia dizer: poxa, Mauro, mal educado, né? Ela não fez por mal.
Foi lá e falou para Jesus e de repente ele deu uma resposta tão ríspida. Por quê? O que ele viu neste comportamento que tem a ver conosco? Jesus não se agrada de deslumbramento. Ele não gosta de ser tratado como um astro, como um cantor de rock, como um superstar. Muitas pessoas tratam Jesus como um superstar, como um astro, se deslumbram na presença dele. Ele não gosta disso. Jesus não gosta de fãs. Ele não quer ter fãs. O fã é uma coisa interessante, né? O fã sabe tudo sobre o seu ídolo. O verdadeiro fã, né? Ele sabe os carros que o ídolo tem, as roupas que ele usa, os lugares que eles frequentam, né? Normalmente o fã é assim, né? Ele pesquisa tudo da vida do seu ídolo. Sabe tudo. Mas ele conhece o ídolo? Não conhece. Sabe tudo sobre, mas não conhece. Há pessoas que sabem tudo sobre Jesus. Tudo sobre, mas não o conhecem. Foi esses que ele disse lá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Senhor, mas eu sabia tudo, eu pregava, eu dizia, eu sabia quando o Senhor nasceu, o que o Senhor pregou, cada parábola que o Senhor contou, sabia tudo sobre o Senhor. Tudo sobre mim. Você nunca veio conversar comigo, nunca te conheci. Saber tudo sobre Jesus não quer dizer nada. É preciso conhecê-lo, ter um relacionamento com ele. E esse relacionamento superficial, de banalidade, Deus não aceita. Aqui havia um deslumbramento, aqui era uma relação de fã. E tem pessoas que são fãs de Jesus, mas ele não quer fãs, ele quer discípulos, seguidores, praticantes. Deus não se agrada de fãs, deslumbramento. Isso não agrada a Deus. Aí as pessoas ficam: pai, palmas para Jesus. Se agrada com isso? Por muito menos, ele deu uma repreensão aqui. Se ele estivesse presente, ele ia dizer: pode parar com isso. Pode parar com isso. Eu não quero palmas. Eu peço apenas que façam o que eu estou ensinando. O que adianta bater palma para Jesus e não fazer nada do que ele ensina? Não adianta nada. Jesus diria, certamente: parem com isso. Pode parar. Eu não quero palmas. Ele não se agrada disso. Deslumbramento não agrada a Jesus. Ele quer compromisso sério. Não quer deslumbramento, não quer uma relação emocional. Bom, para terminar, falei dos 3 fundamentos que constituem construir sobre a areia na nossa vida. Se alguém está se relacionando com Deus, ignorando a sua vontade, a sua palavra, construiu sobre a areia. Quando vier a tempestade, a casa vai cair. Se alguém está se relacionando com Deus baseado no medo, apavorado, achando que é um Deus que castiga, construiu sobre a areia. A casa vai cair. E se alguém está se relacionando superficialmente com Deus, superficialmente, a casa também vai cair, quando vier a tempestade. E qual é o único fundamento que é construir sobre a rocha? É óbvio que é o amor. Jesus não disse lá em João 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O fundamento de obedecê-lo é o amor. Aliás, o amor é o único fundamento sólido para qualquer relação religiosa, conjugal, societária, de amizade. O amor é o único fundamento para uma relação dar certo, seja qual for. É o amor. E aqui, Deus só aceita obediência por amor. É a única obediência que ele aceita. Obediência por medo, Deus não aceita. Se alguém aqui está guardando os mandamentos de Deus porque está apavorado de ser castigado, meu irmão, olha, eu não sei se adianta você continuar guardando. Eu realmente não sei, porque o medo ofende a Deus. Ele só aceita obediência por amor. Significa que você, para amar uma pessoa, o que precisa fazer para amar uma pessoa? Precisa fazer o quê? É interessante os jovens falando isso hoje, viu? Tá certo isso, para amar precisa conhecer, mas a juventude de hoje, eu não me refiro aos jovens aqui da igreja, mas a juventude de hoje ama sem conhecer. É impressionante. Se apaixona na mesma noite. É verdade. Nem conhece, já está amando, está apaixonado. Para amar, precisa conhecer. Portanto, para amar Jesus, não tem como amar Jesus sem conhecê-lo. Não tem como, é preciso de ter tempo para você amar Jesus. É preciso estudar o caráter dele, se relacionar com ele, para você amá-lo pelo conhecimento. Amar alguém que você conhece o caráter. Não dá para amar alguém que você não conhece. Portanto, como é
possível alguém que nunca leu a Bíblia ou nunca se relacionou com Jesus, porque ler só a Bíblia não quer dizer muita coisa. Há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ler e amam a Jesus sim. Sabe por quê? Porque tiveram uma experiência pessoal com Ele. Pessoal. Amam sem conhecer a palavra. Um dia conhecerão. Deus vai providenciar. Mas o alicerce aqui é o amor. E sabe o que acontece quando a gente ama Jesus de verdade? Acontece um processo que a gente chama de conversão, né? A gente começa a odiar o que gostava e a gostar do que odiava. Eu sou uma testemunha disso. Eu sou uma testemunha. Coisas que eu gostei muito de fazer na minha vida, hoje eu odeio. E coisas que eu tinha pavor, hoje eu amo. Eu nunca tenho vergonha de dizer que eu tinha pavor de crente. Tinha bronca de crente. Quando eu vi um crente na rua com a Bíblia debaixo do braço, eu atravessava a calçada, dava coceira. Crente. Hoje estou aqui, né, com essa cara de crentão aqui. Mas é uma verdade. Deus modifica os nossos princípios. Quando você se converte, você desaprende hábitos, pensamentos, você desaprende. E só Jesus pode fazer isso. E Ele só faz isso quando há uma relação de amor. Senão Ele não faz. Não tem como agir se não há amor na relação. Por isso, o que a gente precisa é aprender a amar a Jesus. Isso é um processo. Aprender a amar. Como a gente aprende a amar o marido, a esposa. Você aprende. Quanto mais os anos vão passando, mais o amor cresce. E está aqui meus pais, que amanhã vão fazer 54 anos de casados. Amanhã, 26 de junho. Eu garanto a vocês que eles se amam muito mais hoje do que há 54 anos atrás. Estão os dois confirmando. E eram muito mais jovens, né? Muito mais bonitos. Mas o amor cresce com o tempo, com o conhecimento. Amor de verdade é quando a gente olha para o outro, já não tem aquele rosto bonito, a barriguinha cresceu, mas você tem que ficar de mão dada, você precisa da pessoa. Isso é amor, não é atração física. E não dá para sentir atração só por Jesus. Tem que amar Jesus. Entender o caráter dele, o que ele significa na nossa vida, o que ele fez por nós. Isso é que gera amor. Por isso que diz que o amor de Deus nos constrange. Para acabar, as coisas de Deus vão permanecer eternamente. E as coisas do homem são passageiras. Então nós todos que viemos essa noite aqui temos uma escolha a fazer. Ou você escolhe as coisas deste mundo, que são passageiras e vive de acordo com elas, mas elas são passageiras. Ou você escolhe as coisas de Deus que são eternas. Nem sempre é fácil escolher as coisas eternas. Ela tem um preço, tem um custo. Mas elas são eternas. Que adianta eu fazer uma escolha que é passageira? Eu posso perder minha salvação. Vou dar um exemplo aqui bem... Eu gosto de exemplos extremos porque eles ficam guardados. Nós temos aí vivendo hoje no mundo uma situação curiosa em relação ao homossexualismo. É um fato. Não dá para ignorar. Nós vivemos numa sociedade. Eles estão crescendo numa quantidade impressionante. As leis têm que tratar sobre esse assunto. Há pouco tempo eu conversava com um colega e ele dizia: as leis têm que regular essa relação. Como é que faz? Então vem aí as leis se preocupam em proteger os bens, herdeiros e não sei o quê. Coisas absurdas aos olhos de Deus. Mas aos olhos humanos as leis estão aí para isso, para regular situações. A lei não pode fechar os olhos a uma situação que é de fato. Então como fica o cristão? Você tem que fazer escolhas eternas e não escolhas passageiras. Isso tudo vai passar. Isso é uma situação que não foi criada por Deus, nem foi gerada por Ele. Mas é um fato que nós temos que conviver. E cada vez vai aumentar mais isso. Porque é um fato que está diante de todos nós. É uma relação social que você tem que regular. A lei é para regular as relações sociais. A lei não pode fechar os olhos para um fato. Ela tem que regular aquilo. Mas o cristão tem que entender bem o que está acontecendo. Isso é bíblico, isso é profético. E a gente tem que se posicionar como cristão. Para encerrar, uma menina, nós falamos de amor aqui, o amor genuíno de Deus, e aqui eu tenho duas ilustrações que eu considerei muito bonitas, dessas que a gente não esquece. Primeiro, um garotinho entra numa sorveteria, lotada, esperou para conseguir mesa, sentou, a garçonete trouxe o cardápio,
Ele começou a olhar, e ela ali, menino, né, garoto? E aí ele abriu a carteira, contou bem assim o dinheiro, aí falou, começou a olhar no cardápio, perguntou para ela assim, quanto custa um sundae? Ela falou, custa R$4. Meio impaciente, porque tinha um monte de gente para atender, pessoas em pé, esperando mesa, e o moleque ali olhando no cardápio, olhando e perguntando o preço do sundae. Ela falou, R$4. Aí ele continuou olhando, e ela nervosa, né? Ué, você já escolheu? Não, eu estou olhando aqui. Tá, então, escolhe. E as pessoas em pé ali, ela nervosa, né? Tem uma pessoa nervosa lá fora. Monza IBS 7718. Se for daqui, nos ajude aí removendo esse carro do local. As pessoas precisam sair da casa deles lá. Monza IBS 7718. Obrigado. E a garçonete estava ficando nervosa com aquela situação, né? Porque ela queria atender as pessoas, e um garotinho ali tomando o tempo dela. E ele continuava olhando, aí ele falou assim, e quanto custa um sorvete simples? Ela falou, R$3. Aí ele pensou, falou, então me traz o sorvete. Aí ela foi naquela impaciência, trouxe o sorvete, botou em cima da mesa ali, nervosa, e foi atender outras pessoas. Aí ele pediu a conta, trouxe lá a conta, ele deixou os R$3 da conta e R$1 da gorjeta dela. Ele não tomou o sundae de R$4 para deixar a gorjeta da garçonete impaciente. Isso mostra como é o amor verdadeiro. Uma coisa simples, né? Bobinha. Mas o menino, preocupado com a garçonete, que estava impaciente com ele, ele deixou de tomar o sundae, tomou apenas um sorvete simples, porque ele não podia deixar de dar a gorjeta. Lição para nós, hein? Lição para muitos de nós que somos impacientes. E a outra história de uma menina que estava à morte com uma doença muito grave, e ela precisava muito de transfusão de sangue. E procuraram entre várias pessoas quem tinha o sangue compatível, e descobriram que o irmãozinho pequeno, um garotinho, podia ser o doador. Os médicos, com muito carinho, com muito cuidado, foram lá conversar com ele e perguntaram para aquele garoto se ele estava disposto a doar o sangue para a irmãzinha. Ele ficou parado, pensou, e os médicos estranhando, ele pensou, refletiu, todo mundo esperando, pensou, depois de algum tempo ele falou assim, tá bom, se é para salvar a minha irmã, então tá bom. Levaram ele lá para a sala, deitaram na maca, espetaram nele a agulha, começaram a tirar o sangue, ele branco assim, olhando para a enfermeira, e ela olhando para ele branco, ele não se conteve e falou assim, eu vou demorar muito tempo ainda para morrer? Ele não havia entendido, na sua ingenuidade, ele pensou que tinha que dar todo o seu sangue para a irmã. Ele demorou pensando porque ele tinha que dar vida. E ele respondeu, se é para salvar a minha irmã, tudo bem. É desse tipo de amor que a gente está falando. O amor de Deus é diferente do que a gente ouve falar por aí. Completamente diferente. Portanto, o nosso problema é sentir amor por Jesus. Quem ama Jesus não tem mais problemas. Quem ama Jesus não tem problemas. Porque resolve tudo na nossa vida amar a pessoa certa. É assim no casamento. E é assim na vida espiritual. A gente tem que amar a pessoa certa. Quarta-feira que vem mais uma parábola para a nossa vida. Eu vou pedir ao pastor para encerrar. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que a cada dia dessa semana você possa se lembrar disso. Tire um tempinho para conhecer melhor Jesus, para a gente gostar mais ainda dele.